espinhas no ombro, Caio. Lamento muito pela sua dor. E eu tive que ser, às vezes, grosso. Dizer, dor de quem? Qual é a minha dor? Me conta. Fala para mim qual é a minha dor. E os caras iam botando o galho dentro. Me conta qual é a minha dor. E a minha maior chateação e tristeza foi quando eu vi um gay disfarçado que vivia dando testemunho de ex-gay, mas eu sabia quem eram os amantes dele, e me procurar lá na entrada da Fábrica de Esperança para dar um tapinha no meu ombro. Dizer, ai, reverendo, eu sinto muito. Meu Deus, eu só não bati nele porque a obra do Evangelho na minha vida foi profunda. Do contrário, eu teria desossado aquele frango. E como ele, milhares de outros. E não me lembro mais do primeiro nome do garoto, mas o sobrenome era Severo, Júlio Severo. Escrevendo, ele ficou tarado com aquela história. Coitado, ele é desequilibrado e é um cara doente, que precisa de ajuda psicológica. E nem o Olavo de Carvalho aguentou ele. Mas ele tinha uma fixação em mim. E, por conseguinte, no meu filho. Como ele não conseguia me atingir, era em mim que ele batia. Eu não ter conseguido criar um filho que fosse heterossexual, enquanto, meu Deus, o Severo tem toda aquela severidade, porque só Deus sabe o que habita por debaixo das cortinas daquele santuário oculto. Só Deus. E aí ele é só uma representação de literalmente milhares de outros da igreja, escrevendo para todo lado. Você escreveu. Tem uns que já passaram dos 60 que escreveram. Tem uns que babaram. E eu só vendo, com grande tristeza e incessante dor no coração de ver como os evangélicos eram doentes. E aí foi que eu escrevi mesmo sobre o assunto, aí é que eu tratei de todo mundo mesmo, aí é que eu botei para quebrar de todo o meu coração, ajudando aqueles que ninguém queria ajudar na mesma circunstância. Mas foi um período de muita dor incessante, muita tristeza e incessante dor no coração. Eu tive várias outras, por causa de mim mesmo, por causa dos meus erros, anos de 98, 99, 2000, 2001, tive incessante dor, e em outros anos e ocasiões, as minhas dores não pararam. Em 2004, meu filho Lucas morreu, depois de ter me dado 2 anos de alívio, ele partiu. Lá veio outra dor no coração, grande tristeza e incessante dor no coração. E quantas outras coisas. E Paulo aqui vai dizer qual é a dor dele. Depois eu vou dizer quais são as minhas, tá bom? Grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser maldito. Isso é Paulo falando, a meu ver, dizendo uma grande besteira. Mas é ele falando, é direito dele, ele tem o direito de falar bobagem. Porque eu mesmo desejaria ser anátema, amaldiçoado, separado de Cristo. Separado de Cristo, ele está dizendo que ele mesmo gostaria de ser jogado no inferno. Ser maldito, separado de Cristo. Isso significa infernar-se. Por amor aos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, porque eles são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas,
e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Essa última parte, amém. É verdade. Olha só o que é verdade aqui, que eles eram compatriotas de Paulo, é verdade, compatriotas, segundo a carne, é verdade. Eles são israelitas, verdade, eles são israelitas. Pertence-lhes a adoção. Não, a adoção em Cristo foi estendida para o mundo inteiro. Eu aprendi isso com Paulo. Aprendi isso com Paulo, que essa adoção foi estendida ao mundo inteiro. E que os próprios judeus não têm privilégios adicionais nenhum. Paulo mesmo diz aqui aos romanos, diz aos gálatas, dizem aos coríntios, diz em tantos lugares que se alguma coisa bendita vem primeiro aos judeus, a maldição e o juízo vem também primeiro a eles. E que não há nenhum privilégio quanto a ser judeu ou ser gentil agora. Se você está em Cristo, não há mais, Paulo. Aprendi contigo, meu irmão, com você. Eles são israelitas. Agora, pertence-lhes a adoção? Não, a adoção é tão minha quanto deles. A glória é tão minha quanto deles. Aliás, a glória hoje é mais minha do que deles, porque eles até hoje na história não abriram o coração para receber a Cristo Jesus, que é a glória habitando em mim, habitando em nós, é a esperança da glória. Então, nem tanto, né, Paulo? As alianças, todas as alianças que caíram em estado de obsolescência, todas elas, a aliança do Sinai, quais foram as outras alianças? Aquela aliança do pão e do vinho, eles não fizeram, e é a que vale eternamente, amém. Então, de que valem as alianças que foram todas elas vencidas pela nova aliança? Nova aliança no meu sangue, Paulo. Então, nesse sentido, não, a adoção e as alianças são minhas, são tuas, são nossas, também dos judeus que se convertem. Do contrário, não, ainda não. São meus compatriotas, é verdade, segundo a carne. E ainda mais o que? A legislação é deles mesmo, é de Moisés. E de acordo com João, no capítulo 8, era uma legislação que os condenava e não que os salvava e os emancipava, em razão do que Jesus os chamou de filhos do diabo, pelo seu culto à legislação, por se tornarem homicidas pelo culto à legislação. A legislação fez crescer neles a vontade, o desejo de matar, o death wish do law, da legislação na vida deles. Foi isso que cresceu ali. O culto, não é deles. O culto lá do templo, sacrifícios, pombinhos, animais, tudo caiu em obsolescência, segundo Paulo mesmo e outros. O véu do santuário foi rasgado em alto a baixo, em duas partes, portanto, o culto, não, o culto Jesus ensinou que é em espírito e em verdade, e em todo lugar, em qualquer lugar, ensinou a um samaritano, não a um judeu, sacerdote no templo. Então, o culto é de todos. As promessas para todos. As promessas inicialmente feitas a Abraão se tornaram, de acordo com Paulo aos Gálatas, aqui mesmo aos Romanos, de acordo com Atos dos Apóstolos, que reinterpreta tudo e inclui os gentios. Bom, Paulo é o maior defensor de que essas alianças são universais, não são regionais, nem são culturais, nem são judaicas. Portanto, meu amigo, valeu mesmo.
Mas aqui eu posso dizer amém ao final. Não posso dizer deles são os patriarcas, só segundo a carne. Mas segundo o Espírito, Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, que os patriarcas são nossos, que temos a fé de Abraão. Também deles descende o Cristo, segundo a carne. Eu digo amém para isso. Os patriarcas, segundo a carne, são deles. Segundo a fé, são nossos. O Cristo, segundo a carne, descende deles. Segundo a apropriação em fé, é nosso. O qual é sobre todos. Amém. Eu digo amém para isso. Verdade, meu amigo. Deus bendito para todos sempre. Amém, 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 amém. Agora, essa coisa para mim de chegar e dizer que a grande tristeza e a incessante dor, que por causa disso, porque os judeus não tinham crido em Cristo ainda, e ele está tentando emprestar aos judeus um significado vigente extraordinário, que segundo ele próprio, Paulo, já nem existia, mas aqui, numa crise de subteza, de culto à própria dor pessoal, ele esquece o que ele mesmo já tinha dito em tantos lugares. Se ele tivesse me ouvindo aqui agora, ele ia dizer: é verdade, meu irmão, é verdade, meu irmão. Você tem razão, meu irmão. Eu concordo com você, meu querido irmão. É verdade. Ele diria isso. Com absoluta certeza. Mas ele não, ele vai adiante para algo que está para além dele. E ele diz: porque eu desejaria ser anátema. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada nesse mundo que me fizesse querer ser anátema por coisa alguma nessa terra, você entendeu? Nada, vezes absolutamente nada, me faria desejar ser anátema, nada, coisa alguma, nada. A minha relação com Cristo, eu não troco por nada. Se os meus filhos todos dissessem: olha, pai, a gente não crê em Cristo, a gente abomina Jesus e nós fizemos um pacto com Satanás, nem assim eu diria que eu desejaria ser anátema e separado de Cristo para eu salvar meus filhos, para que por meu intermédio houvesse uma barganha. Eu me entrego ao inferno e tu salvas meus filhos, ó Deus. Não! 1.000.000 de vezes não! Meus filhos que se convertam e creiam. Eu não tenho barganhas a fazer. O meu amor pelos meus filhos é finito. O meu amor pela redenção, e porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, entra numa dimensão de infinitude indescritível. Se os meus pais dissessem que me aborreciam, me amaldiçoavam e eles mesmos tivessem escolhido se tornar malditos em Cristo Jesus, contra Jesus e contra o Evangelho, eu não faria barganha, nem me ofereceria a Deus para que eu fosse maldito no lugar dele. Jamais! Eu não! Por ninguém que eu ame, por mais que eu ame. Jesus me amou primeiro para eu não amar ninguém mais primeiro do que a ele. E conquanto eu ame a Deus no próximo, eu não chego a esse ponto de dizer: por amor de ti, eu prefiro me separar de Cristo. Eu não chego aí, o meu coração considera isso algo indizível. Cai no campo praticamente da blasfêmia, especialmente num coração que diz que eu não tenho barganha nenhuma a fazer com Deus por causa de nem em favor dos filhos, nem dos pais, nem da minha nação, nem de ninguém.
Eu creio naquilo que se diz de porventura, porque os pais comem uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos filhos, e o oposto. Porventura, porque os filhos comem uvas verdes, embotar-se-ão os dentes dos pais? Jamais! Não, Paulo, separado de Cristo por ninguém. Por amor aos meus irmãos, não desculpa isso, é uma arrogância. Não faça isso, eu não faria por ninguém. Mas eu entendo o que ele está dizendo. Ele tinha uma incessante dor, uma grande tristeza, e era tão grande que ele olhava os judeus todos, daqueles cultos no templo, matando bois, ovelhas, cerimônias e as meticulosidades da lei, e agregando mais leis às leis, e preceitos e mais preceitos, e normas e mais normas, legalistas, e se entorpecendo, se endurecendo de coração, não conseguindo entender o evangelho jamais. Para mim seria e é, porque eu vivo uma situação semelhante à de Paulo. Aí você diz, como, Paulo? Caio, você é um judeu? Não. Graças a Deus eu sou um amazonense, eu sou um judeu da floresta, eu sou um judeu da selva, eu sou um gentil com muita alegria de ter conhecido o Deus de Abraão em Cristo Jesus, mas é só até aí que eu vou. Então você pergunta, de onde vem essa sua grande tristeza e incessante dor no coração? Se você já mencionou as dores que você teve e se curou delas, e as que são só hipotéticas em você, e você já disse que mesmo que acontecesse, ficaria curado delas, com a graça de Deus, ainda que eu peça que eu não permita, que Deus não me permita viver mais nada disso. Tá bom para mim. Eu tenho dor com os cristãos, todos os cristãos, incessante dor e grande tristeza no coração pelos meus irmãos cristãos no mundo inteiro que recebem o nome de cristãos, que dizem que são os guardiões, os curadores da escritura sagrada judaico-cristã, especialmente da cristã, que são os cuidadores da mensagem de Cristo na terra, no mundo. Alguns deles se tornaram até representantes oficiais e togados de Deus no mundo, vestidos de sacerdotes cristãos, como se houvesse isso, andando como levitas do cristianismo pelas ruas da cidade, fazendo os cultos aqui e ali. Me dá muita dor, porque Jesus morreu para que todo levita deixe de ser levita e use calça leves. E seja normal e seja só um homem justificado em espírito e em verdade. Jesus morreu na cruz para que todo sacerdote vista roupas de homens normais e viva uma vida normal. Se case se quiser, com quem queira, e tenha os filhos que possa, com naturalidade. Foi para isso que Jesus veio, é isso que o Evangelho faz. Me dá muita tristeza quando eu vejo uma quantidade enorme de irmãos loucos para amar, para casar, para ter filhos, mas são proibidos no cristianismo. Me dá grande tristeza quando eu vejo muitos deles me dizerem, olha, eu não creio em nada disso, mas eu sou forçado a fazer isso tudo porque eu me comprometi com essas alianças
que não são nada, que são pura manifestação cenográfica, nada além disso. Me dá grande tristeza. Me dá grande tristeza quando eu vejo os reformados que disseram que era só a Escritura, só a fé em Cristo, só a palavra de Cristo e só Cristo, agora dizerem que Jesus não é o bastante, que é a Bíblia que valida Jesus, não é Jesus que valida a Bíblia. Quando eu vejo todas essas inversões de significado, quando eu vejo toda a idolatria da Bíblia no meio desse povo, essa bibliolatria vigente, quando eu vejo o culto à profecia pentecostal que toma o lugar do significado do Evangelho e diz coisas opostas, antagônicas ao que Jesus ensinou, dizendo assim, diz o Senhor, e dá grande dor e tristeza no coração. Quando eu vejo toda essa paganização sendo feita em nome de Jesus, verdadeiros atos de bruxaria abertos e fechados em nome de Cristo, como tem um texto meu que se transformou em áudio e vídeo, que você acha por aí, e que diz, está insuportável. O Braulio pode achá-lo, está insuportável. Meu Deus, é aquilo ali e muito mais que me causa, meu Jesus, grande tristeza. Incessante dor no meu coração. Tanto é que muitas vezes eu prometo que não vou tocar no assunto, quando eu vejo, eu já falei, porque é algo que me mata de angústia, de agonia ver o que está acontecendo. E eu teria a agregar inúmeras coisas diárias. Por exemplo, essa associação, esse conluio do rei Acabe, de Jezabel, com Baal, com os sacerdotes de Baal, aqui entre nós. Quando? Quando os evangélicos, quase todos, como sacerdotes de Baal, fizeram aliança com o rei Acabe e com as Jezabéis da presente ordem governamental de coisas, num vínculo de prostituição espiritual total. Meu Deus, me dá muita angústia. Como Paulo diz, grande tristeza e incessante dor no coração, que me dá todo dia. Agora, eu não estou disposto a ir para o inferno por nada disso. Não, estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Se me deixarem os pais e amigos, se me trouxerem, eu não me lembro a letra, muitos perigos. Se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não. Isso que Paulo diz aqui não passa em Jesus como chave hermenêutica. Porque Jesus disse que era para deixar pai, mãe, amigos, geração inteira de judeus, deixar tudo por amor ao reino de Deus. Tudo. E não disse que nenhum deles deveria se oferecer como um sacrifício vivo em troca da inclusão dos judeus, apesar de toda a sua desobediência e, às vezes, até blasfêmia contra o Espírito Santo.
Jesus, nos evangelhos, falando, nunca disse nada parecido. E não recomendou nada disso, de modo que eu te entendo, meu amigo Paulo, é um exagero lindo. Cheio de gracinha, beijinho. Você é um fofo, meu irmão. Mas não é assim. Com Jesus, a gente bota a mão no arado e não importa quantos mais não botem, a gente não olha para trás. E nem faz negócio, e nem se acha o rei da cocada preta a tal ponto que diz, olha, eu me ofereceria, ó Deus, para ficar no lugar de milhões, como se ele pudesse ser um ser vicário, um ser salvífico, até do ponto de vista da teologia que ele ensinava, não passava. Não. Isso aqui só pode ser entendido como uma expressão inconsequente de alguém que quer o quinto prego, como diz a minha mulher. Jesus foi pregado, um aqui, outro ali, bota lá um em cada pé para segurar. E aí Paulo olhou e disse, está faltando um, enfia em mim o quinto prego. Não precisa, Paulo, já está consumado. Não precisa de quinto prego. Está tudo feito na cruz. Agora, por que eu estou dizendo isso? Só para fazer um comentário particular, pessoal, sobre esse pedaço de Romanos? Não, é para te dizer que o que eu estou dizendo acerca de Paulo, você pode dizer a meu respeito toda vez que eu extrapolar o que Jesus ensinou. E mais do que isso que eu estou dizendo acerca de Paulo, é o que você pode dizer acerca de qualquer outro indivíduo que esteja extrapolando o evangelho, você entendeu? Indo para além ou ficando aquém. Não tenha medo de ser alguém que olha para a vida, olha para os apóstolos, olha para Moisés, olha para o Velho Testamento, olha para tudo exclusivamente a partir do que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou é o bastante. Nós não temos barganhas a fazer e é o suficiente. Toda a minha plenitude, toda a minha suficiência vem de Deus. E quem poderá me separar do amor de Deus? O meu próprio amor pelos judeus? Não, Paulo, você mesmo já tinha dito antes que nada te separaria. Estava para além de questão. Isso aqui é uma derrapada numa justiçazinha própria, subjacente no coração dele, no coração de todos nós. Todos nós temos algumas coisas das quais a gente, com muito amor, se orgulha de ter até a morte na vida. Busque essas coisas dentro de você, eu as busco dentro de mim. Eu as busco dentro de mim. O que é que dentro de mim é objeto desse tipo de afirmações que não passam pela porta estreita, não passam por Jesus a chave hermenêutica, não passam pelo filtro do Evangelho de Cristo Jesus. Aí, meu amigo, tem uma multidão de cultos, de idolatrias, de paixões suas, pelas quais você sofre grande tristeza e incessante dor no coração, pelas quais você está disposto a fazer qualquer negócio. Você está disposto a fazer qualquer negócio, como aparentemente Paulo escapuliu isso aqui. Quem lesse só isso aqui, não lesse os outros contextos de Paulo, iria imaginar que ele não tinha entendido nada da graça de Deus, nada. Se ficasse só isso aqui, a gente ia ter que interpretá-lo como não só um legalista, mas presunçoso, achando que o sacrifício dele pelos seus irmãos judeus, a entrega dele como amaldiçoado, iria ser o bastante para cobrir. Se fosse possível, ele faria. Meu Deus, ele sabia que não era possível. Só havia um que podia ser maldito, como ele mesmo ensina, escrevendo aos Gálatas, um só,
que podia ser anátema e receber sobre si o pecado de todos. Isso aqui é desnecessário, amigo. E é desnecessário para a gente entender, para a gente aprender que todos nós corremos o risco de surtarmos naquilo que, por ideal, no caso dele aqui, era ideal, era sonho. Os nossos ideais e os nossos sonhos têm um poder enorme de nos afastarem da lucidez do Evangelho, do equilíbrio do Evangelho. Olhe bem quais são os seus ideais e os seus sonhos. Eu estou vendo muita gente, por causa de alguns ideais e de alguns sonhos, se afastarem do Evangelho. No caso aqui dele, ele alega que se ele pudesse, ele faria isso. Se pudesse, ele faria isso. Se pudesse, ele faria isso. Por amor aos judeus, seus compatriotas, ele dá os pedigrees vencidos. E você? Você? Tem muita gente que não realizou ainda a profundidade das coisas que precisam entregar. Essa é uma idolatria de Paulo. Eu tenho certeza que, sendo como ele era, um homem das percepções mais profundas, ele identificou. Só não pediu a carta de volta porque já estava escrita. Já tinha ido. Mas, se ele pudesse retirar isso aqui, ele retirava, como algumas outras poucas coisas desnecessárias. Porque em Cristo Jesus já estavam completos. Tem um bocado de gente aqui com raiva de mim, porque está dizendo que eu estou corrigindo Paulo. Quem sou eu? Não. Paulo está sendo corrigido pelo Evangelho. Não é a opinião do Caio, não. É o Evangelho que ensina isso. É Paulo que ensina isso. Através de Paulo, eu estou dizendo a Paulo que o que Paulo disse não cabe aqui. E a partir de Jesus, eu estou dizendo a Paulo que o filtro hermenêutico não inclui isso aqui. Isso aqui não passa. E estou dizendo a você para verificar a sutileza de como, supostamente por amor, a gente pode falar, praticar, pensar ou cometer coisas e atos totalmente desnecessários, inadequados e que precisam ser de nós afastados por um derrame de luz e de verdadeiro quebrantamento. O que eu vejo aqui, como diria também, é uma expressão da minha mulher, é Paulo tentando organizar o inferno. É quando a gente entra nessa de que, quem sabe, a gente reorganiza o inferno. Eu entrei nessa em relação aos evangélicos. Olha, gente, eu amei de todo o meu coração a igreja evangélica com toda a minha força durante várias décadas. Eu acordava 4 horas da manhã, com sono danado, via aqueles filhinhos deitados que não iam me ver o dia inteiro, nem saberiam para onde eu teria ido. Às vezes eu não ia voltar, às vezes eu ia para outros países e ia voltar 2 semanas depois. Que angústia! E eu dizia, meu Deus, eu espero que valha a pena que esse povo para o qual eu estou indo acolha essa palavra, porque eu estou deixando de ficar com os meus filhos para ir. E eu fui, não foi a 1, nem a 2, nem a 1000. Gente, milhares de igrejas, milhares de pastores no Brasil inteiro, no mundo, e deixando para trás os filhos, sobretudo os filhos. Naquele tempo, meu casamento era praticamente com os filhos. E eu voltava angustiado, quanta dor, quanta tristeza. E eu dizia, eu espero que valha a pena, espero que eles creiam. E foi.
Chegou uma hora que eu fui vendo que nada valia a pena, que eles não criam de nada, mas ainda assim o meu coração continuou. E eu joguei todos os jogos que eu pude na esperança de que alguma coisa desse certo. Hoje mesmo eu vou falar numa das minhas aulas lá para a PUC, aula aberta, hoje à tarde, às 3 horas, aqui no Zoom. Está anunciado nas minhas plataformas, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre as minhas cartadas, as minhas jogadas, para ver se dava certo. E quando eu ia vendo que não dava certo, meu Deus, o desejo era me entregar ao que quer que fosse para dar certo. Mas Deus me salvou, me mostrando que não era a minha entrega nem o meu sacrifício que faria aquilo dar certo. O sacrifício de Cristo não fez aquilo dar certo até hoje. Seria o meu que converteria todos ao Evangelho, se o próprio Evangelho não converteu a maioria até o dia de hoje? Há determinados momentos e horas na vida da gente em que a gente tem que fazer silêncio, se curvar diante de Deus e dizer apenas: Senhor Deus, Tu sabes, e entregar tudo, e entregar todos, e pacificar definitivamente o coração e parar de ter grande dor e incessante tristeza. O meu coração parou de ter essa grande dor e incessante tristeza. Eu faço a minha parte todo dia. Eu prego com todo amor todo dia. Eu entrego o evangelho mais simples que eu posso anunciar todo dia ao vento do Espírito, pedindo que ele o aplique ao coração de muitos. Mas eu mesmo estou em paz, em paz, em paz. Tu sabes, Jesus, que eu estou em paz. O que eu peço é que tu cries grande perturbação no coração desses que têm tido o privilégio de saber tudo, de ouvir tudo, mas fecham o coração todo dia, colocando-se eles próprios, sim, na posição de anátemas. Ouvem tanto o evangelho e conscientemente o rejeitam tanto que se tornam malditos diante de Deus e dos homens. E tem compaixão de quem assim esteja, e tem compaixão daqueles que possam ainda abrir os olhos. E tem compaixão de nós para que nada nos destrua, nos perturbe, nos demova na nossa mente lúcida e do nosso compromisso de andarmos contigo em paz. É o que eu te peço de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.